E aí, galera? Bom, agora nós vamos juntar os três últimos exemplos num quarto exemplo grandão que vai, enfim, juntar os outros vídeos todos que a gente fez e mostrar como criar um cofre em Go. Então, nós vamos capturar a senha no terminal, nós vamos manter um banco de dados totalmente na RAM, sem criar arquivo nenhum. Só, claro, né, nós só vamos ter o dump desse arquivo criptografado no disco e, enfim, com técnicas de segurança e, enfim, tudo mais. Vamos dar uma olhadinha como que isso funciona. Bom, aqui está o código-fonte, como de sempre, isso tudo vai estar na descrição do vídeo, então você não precisa se preocupar em anotar. E vamos dar uma olhada aqui no main. Bom, maioria das coisas a biblioteca padrão, tirando aqui o nosso SQLite, que, enfim, é puro Go, você não vai precisar de Sigo nem nada, mas ainda assim ele não é a biblioteca padrão, né? O terminal, claro, veio da biblioteca experimental, mas ainda assim do Go, então não tem grande problema aqui. A gente já viu sobre criptografia, a gente pode dar uma repassada aqui. A única parte visível mesmo vai ser a assinatura do arquivo, que aqui a gente colocou como demo1. E vai ter esse layout aqui, né? Então, o Magic, que é o demo1, o Salt, o Nonce, o texto, que no nosso caso vai ser o dump do banco de dados, que é o que a gente vai realmente criptografar, apesar de tudo ser criptografado, menos a assinatura, né? Enfim, e por fim a tag. Toda que a gente não criou nada do zero, essa criptografia é um padrão de mercado. Tudo que a gente está fazendo aqui é muito padrão de mercado, né? Não estamos inventando nada. E em criptografia, em segurança, é melhor não inventar nada. É melhor seguir o que já foi testado, o que todo mundo conhece. Bom, um truquezinho que a gente já falou em outros vídeos é aqui criar essa interface que vai fazer a serialização e a deserialização do SQLite, né, do banco de dados que está na memória. Isso daqui não é padrão do Go, é padrão dessa implementação do SQLite. Então, por isso que a gente tem que declarar essa interface por fora aqui. Algumas funçõezinhas auxiliares, né? Um must exec que vai executar o SQL, uma funçãozinha para dizer se o arquivo existe, uma funçãozinha para dar um fatal lá se a gente quiser, nada demais. Essa função aqui vai pegar o snapshot do disco, a gente já falou dela em outro exemplo. O que ela faz? Abre a conexão, né? Na verdade, ela não cria o snapshot do disco, ela faz o snapshot, né? Essa daqui é a função que serializa. Então, abre a conexão com o banco, prepara para fechar depois que terminar, né? Porque, enfim, é uma operação que vai mexer na RAM. E usa a função serialize aqui para gravar direto RAW no banco. E pronto, quando terminou, o buffer vai estar totalmente gravado ali. A função restore, que faz a operação inversa, também já falamos dela, ela vai deserializar, ou seja, ela vai pegar do disco e jogar, pegar do buffer, né, e jogar no SQLite. Aqui nossa funçãozinha de criptografia, né, ela vai selar o nosso banco e ela vai usar uma senha, porque, bom, podia ser qualquer coisa, a gente já usou variável de ambiente, a gente já usou, enfim, mas só precisa de uma frase ali para cifrar o nosso banco de dados e gravar ele com segurança no disco. A única coisa que você tem que lembrar é que precisa ser longa, não precisa ter caracteres especiais nem nada, mas uma boa senha é longa. Aí tu passa por todo o processo de criptografia aqui na nossa funçãozinha encrypt, né? Enfim, basicamente ela vai fazer a geração do AES e a concatenação com o nonce e etc. E vai criptografar os dados. E aqui tem uma coisinha interessante. Se a gente vier aqui, cadê? Peraí.
A gente vê aqui, a gente está usando o CryptoRand. Você tem também o pacote de criptografia do pacote de matemática, né? O MathRand. Mas esse daqui é mais seguro. Então, quando você for usar para criptografia, é esse que você precisa usar. Bom, e se você não usar, provavelmente algum linter vai te dar um alerta aí, porque para criptografia não é bom usar outra coisa, mas tem a desvantagem que ele é mais lento do que o pacote de matemática. Bom, a gente vai criar um arquivo temporário para salvar aqui o nosso vault. Por que a gente vai criar um arquivo temporário? Embora os dados já vão ser gravados eles já vão ser criptografados nessa primeira vez que grava no disco, ainda precisa. Você não pode gravar direto, porque se você gravar direto em cima do arquivo, ainda pode causar problemas, né? Você pode, sei lá, ter uma falha de energia no meio do processo ou qualquer outro bug e você perdeu seus dados. Então, qual que é o truque? Você grava o arquivo, fecha ele, garante que ele está salvo e aí você move ele para o lugar certo. O rename aqui, na verdade, está movendo o arquivo, tá? E aí, quando você mover para o lugar correto, é uma operação atômica do sistema operacional. Então, é muito mais difícil dar problema. Ainda é possível, mas é muito mais raro. Enfim, que mais que nós temos aqui? Bom, enfim, nós temos as nossas funções, né, para ler o nosso vault, que basicamente vai usar as outras funções que a gente viu. Então, ela vai ver se o arquivo existe, ela vai decriptografar ele com a senha que a gente passou. Aqui é a função que a gente já viu, que é encrypt. A função decrypt, que faz a operação inversa, né, obviamente. Ela tem que respeitar o nosso formato, então o tamanho do Magic, mais o len e por aí vai. Funções auxiliares da própria geração da criptografia, né, que vai, enfim, gerar a instância do AES. Aqui é a nossa função que a gente já viu lá no primeiro vídeo para capturar a senha no terminal. Enfim, nada demais, ela pergunta a senha duas vezes se o arquivo não existir. Se o arquivo existir, ela pergunta uma vez só, não vai ecoar a senha na tela nem nada. Essa aqui é outra também que a gente já viu, a funçãozinha para listar os arquivos, vai fazer os arquivos não, ela vai listar os dados, vai fazer um select lá no banco, só para provar que o banco de dados está legível, nada demais. E finalmente nós chegamos no main, que fica no final do arquivo. E, bom, nada demais, né? Ver se o arquivo existe, pede a senha, se ele existir, pede só uma vez. Aqui é a geração do banco de dados na memória, que a gente já viu também. E, enfim, se o arquivo existir, ele vai ler o dump do arquivo em disco, restaurar, e aí ele vai dar o list, que é igualzinho a gente viu, só que agora quando ele lê o cofre, ele vai decriptografar ele. No outro vídeo que a gente viu usando o SQLite, ele não tinha camada de criptografia, então era só ler o arquivo mesmo. Aqui não, aqui nós estamos lendo o arquivo, restaurando ele, mas entre ler e restaurar, a gente decriptografa. E por fim, se o arquivo não existir, quando a gente criar ele, a gente faz esse migration de pobre aqui, né? Ou seja, só para criar uma tabela e colocar os dados lá dentro. Vamos ver isso rodando? Go run main.go. Ele vai me pedir a senha, eu vou botar qualquer coisa aqui, teste. Ele vai confirmar, teste. E pronto, ele gerou o arquivo, colocou uns dados nele, criptografou o arquivo, fez dump e gravou no disco, e agora tem o arquivo selado lá, o nosso vault.blob. E a gente pode olhar ele, né? A gente pode ver aqui, se eu der um file nele, vai estar
Vault, né? E ele não sabe dizer qual é o tipo de arquivo, ele só sabe que, bah, é arquivo de dados. E eu posso também fazer um exadump nele, igual a gente fez no outro vídeo, né? E ele vai mostrar um monte agora muito mais dados, porque na verdade ele precisou fazer um blocão criptografado, mas se a gente for lá no início, nós vamos ver a assinatura do nosso arquivo, né? O demo 1 aqui, ó, a assinatura do nosso arquivo. Bom, e é claro, se a gente rodar de novo, ele vai pedir a senha, goRunMain.go, ele vai pedir a senha, agora ele vai pedir uma vez só, eu vou colocar aqui teste, e ele mostrou os dados, e é claro que se eu colocar uma senha errada, ele não vai mostrar os dados, porque, né, não tem o que fazer. Enfim, a parte interessante dessa nova versão é só criptografia e decriptografia do dump. O resto a gente já fez, né? A gente serializou, a gente já fez várias coisas. E é isso, galera. Esse aqui é um exemplo, que, embora ele tenha mais código, ele é o mais simples de todos, porque ele só amarra tudo, né? Então é isso. Sábado que vem tem encontro do grupo de novo. Se você quiser participar, é só seguir os links que vão estar na descrição do vídeo, o código-fonte também, claro. E é às 14 horas, todo sábado tem encontro do grupo de estudos de Go e a gente fala de besteira para chuchu e eventualmente a gente fala um pouco de Go. É isso, galera. Até mais para vocês.